Agora estamos velhos. Nossa idade não é contada em séculos, milênios ou mesmo em éons. Vimos o surgimento e o colapso de sistemas solares. Observamos galáxias girarem e rodarem. Assistimos ao universo inteiro morrer uma vez, apenas para renascer instantaneamente em música e luz. Antes do Doutor, antes do Mestre, antes de Gallifrey e dos Senhores do Tempo, nossa raça controlava o universo. Agora acabou. Todos se foram. Restaram apenas poucos de nós. Mas enquanto o restante da nossa raça desaparecia, os átomos misturados, as estrelas, agarramos-nos a um simulacro de vida, dançando ao som da música das esferas. A raiva protegeu nossa existência, o ódio nos sustentou. Teremos nossa vingança, dominaremos outra vez. Somos devoradores de mundos, os últimos dos antigos. Somos os Archons. Olá todo mundo, no vídeo de hoje então a gente vai conversar sobre Doctor Who, o conto Segundo Doutor, Cidade Sem Nome, do Michael Scott. Então, esse conto vai ser parte da mitologia do Segundo Doutor. Primeira coisa que eu tenho que avisar para vocês é que o Segundo Doutor, ele é mais desajeitado e mais brincalhão que o primeiro. Então, em alguns momentos ele vai fazer algumas piadinhas, apesar de que, né, não é o momento. Ele foi interpretado pelo ator Patrick Troughton, vai aparecer a fotinho dele aqui. E ele participou de 3 temporadas, de 1966 a 1969. Como companion nesse conto aqui, o doutor vai ter o Jimmy McCrimmon. O Jimmy, ele é morador das Highlands, né, que são as partes montanhosas do norte da Escócia. Ele vivia no século XVIII, até que o doutor chamou ele para acompanhá-lo nas aventuras. Agora, um spoiler muito triste: o Jimmy teve sua memória tirada pelos Senhores do Tempo assim que o segundo doutor foi embora. Os Time Lords tiraram a memória dele. Aí, na 6ª encarnação do doutor, o Jimmy deu a sua vida para salvar o nosso planeta. Ele era interpretado pelo ator Fraser Hines e ele é muito engraçadinho. Então vamos à história do conto, né? O conto vai começar muito estranho, com uma narração bem bizarra, falando sobre que a idade desses personagens não é contada em séculos. Aí nós partimos para o primeiro capítulo e nós temos o Jimmy socorrendo um professor. O professor entrega, como forma de agradecimento, porque ele estava sendo roubado, entrega ao Jimmy um livro embrulhado em um papel e tal. Esse professor chama Tascalo. Espero que eu esteja pronunciando certo, apesar de que é grego, tá, gente? Então não faço ideia se é certo. E ele fala que é muito difícil, mas que ele pode dar para alguém que entenda. O Jimmy, então, em algum momento, entrega isso para o doutor Hela. E a TARDIS está quebrada. Tanto que o Jimmy foi procurar coisas para poder consertar a TARDIS. Nesse momento, no momento que o doutor Hela no livro, o livro começa a soltar faíscas e é muito bizarro. E que livro que é esse? Ele é simplesmente, gente, não sei se vocês já ouviram falar, do Necronomicon. Sim, aquele livro do H.P. Lovecraft, o livro dos nomes mortos. Então eu vou dar uma sinopse rápida aqui sobre o Necronomicon. Ele foi criado pelo Lovecraft, né? Lovecraft é aquele autor norte-americano, se eu não me engano, que faz contos de horror cósmico. Então, tem sempre aqueles monstros bizarros. Cthulhu, espero que eu esteja pronunciando certo. Vou colocar a imagem dele aqui.
Só para vocês terem uma noção de como que são os monstros do Lovecraft. Lovecraft criou esse Necronomicon e, segundo Lovecraft, ele foi escrito em Damasco por volta de 730 d.C. por Abdul al-Hazred, um poeta árabe originário de Sanaa, no Iêmen. Aí o Lovecraft fornecia várias informações sobre esse livro, apesar de ele ser fictício, né? Assim como a J.K. Rowling oferece informações sobre Harry Potter, né? Ele indicou, por exemplo, que o livro foi banido pelo Papa Gregório IX em 1232, logo após a sua tradução para o latim, e que 12 exemplares ainda existentes, um está guardado no Museu Britânico de Londres e outro na Biblioteca Nacional de Paris. Então, esse seria o livro dos homens mortos. E aí, esse livro ativa a tarde de uma determinada maneira que vai levando eles para um lugar muito longe. Aí o doutor pergunta pro Jimmy, quem te deu esse livro? Aí o Jimmy fala, um tal de um professor Tass. Aí o doutor pergunta, Tass Kalos? Aí ele, quem é o professor Tass Kalos? Simplesmente o mestre. Tass Kalos em grego significa mestre. E o mestre na época desses doutores, o primeiro mestre que a gente teve foi o Roger Delgado. Então, se tivesse ido proteger essa história, teria sido Roger Delgado, apesar de que tudo isso daqui foi escrito em 2013. Ele chega a um planeta muito estranho, um planeta meio morto. E aí o doutor se assusta, porque é o planeta dos Archons. Eles são a raça mais antiga de que eles têm conhecimento. E esses Archons acabam pegando o doutor, sequestram o doutor e levam para dentro de uma pirâmide. Esses Archons se juntam, eles são meio que umas criaturas de vidro muito bizarras. Aí depois aparecem uns seres com garra de caranguejo e mão de pá, coisa de lula. E é muito bizarro, gente. Os Archons querem a tarde. O doutor, quando ele está indo para essa cidade, vê um portil do tempo. O portil do tempo seria como viajar no tempo, só que mais rápido. Só que aí o doutor começa a achar aquilo lá muito estranho, porque aquilo lá é a tecnologia dos Senhores do Tempo. E os Archons foram derrotados pelos Senhores do Tempo. Aí o Archon fala para o doutor que, na verdade, as Tardises, sim, existe um plural para Tardises, vai aparecer aqui, foram criadas as primeiras sementes de Tardes pelos Archons e não pelos Time Lords. E é uma coisa muito interessante, porque o passado do doutor, o passado dos Time Lords, é uma coisa muito... ninguém sabe o que é direito. Então, eu não vou contar como que esse conto vai terminar, mas é muito interessante. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o autor. Eu não sabia, mas tem um glossário de autores aqui. Então, o Michael Scott, ele é irlandês. Ele escreve para o público jovem e adulto. Ele já escreveu mais de 100 livros. Opa, que tanto! E é considerado uma autoridade em mitologia e folclore. Em 2007, seu livro O Alquimista, Os Segredos de Nicolau Flamel, o primeiro de uma série de livros infantis, juvenis e fantasia, foi direto para a lista dos mais vendidos ao ser lançado nos Estados Unidos. Ele mora em Dublin. A série é publicada aqui no Brasil pela Rocco, que é inclusive a editora que publicou esse livrinho aqui. Então é isso, gente. Eu adorei o conto e principalmente descobri sobre essa outra parte de Doctor Who, né? Pra quem não sabe, eu ainda não assisti série clássica, só assisti a série New Who. Eu super recomendo o conto e não parem só no conto, vá pesquisar sobre, né, como eu fiz aqui, ó. Tem muita coisa sobre o Necronomicon que eu não falei. Tem vários caras loucos aí por causa desse Necronomicon. Então é isso. Super recomendadíssimo. No próximo mês, eu acho que nós vamos ler o conto A Lança do Destino do terceiro doutor, que é um conto mais longo. No outro mês eu pretendo fazer um vídeo diferente
para que em maio a gente converse sobre o Mortalha da Lamentação, se tudo der certo. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo grande para todo mundo e até mais.